Primeiramente, eu queria agradecer essa audiência tão privilegiada, né? Não é todo mundo que tem uma audiência, um público dessa natureza, então eu tenho que agradecer a vocês, ah, agradecer, né, o convite também, né, para poder falar aqui, e começar já dizendo que eu não fiz a tarefa toda. Que eu não fiz a tarefa que eu gostaria de ter feito, né? No fundo, quando eu propus esse título, né, o problema das designações da literatura presentes nas publicações periódicas de Goa, da Luz do Oriente ao acadêmico, a minha ideia era consultar um conjunto de publicações e percorrer essas designações dessas publicações. Eu não consegui fazer isso, né, em função da vida acadêmica de um professor atualmente que tem que fazer o problema, tem que fazer pesquisa, ensinar, orientar, mas o pior de tudo é tem que ser gestor, né? Tem que fingir que sabe ser gestor e trabalhar com um nível que a gente não sempre só perde muito tempo e não consegue e rouba tempo das outras coisas, né? Mas o fato é que eu vou apresentar para vocês aqui, no fundo, é aquilo que me motivou a fazer esse projeto de trabalho, né? Não é um projeto de pesquisa total, mas é tentar demonstrar alguma coisa e tentar dizer por que que eu cheguei a essa hipótese, né? Ah, então, vamos lá. Peraí. Então, originalmente eu tive em vista dois problemas, né, que se coloca para nós que estudamos crítica literária, né, quando você estuda literatura de Goa, um problema que é um problema antigo que eu já enfrento, que é o da designação dessa literatura, né, que eu persigo isso e acho que vai ficar claro no final dessa fala o porquê. E o outro propósito, quando eu falo em designação, era também trabalhar o campo semântico, recoberto pela ideia de literatura, no contexto Goiás, né? Porque a gente percebe que há uma oscilação, né? A própria noção de gênero, né? Romance, conto, crônica, como é que isso é efetivamente apresentado na literatura de Goa, né? E não é à toa que a imprensa periódica está aí, né? Porque a imprensa periódica é o lugar privilegiado para se pensar essas coisas, né? Tanto se pensar na própria designação, para tentar entender como é que a gente pode, é, como é que eles autodesignam a sua própria literatura na prática, como também pensar em como eles utilizam o que eles designam por romance, por conto, né? Não que eles vão reinventar o conto, o romance, o poema, mas, obviamente, um meio como o de Goa, que tinha um certo gap, né? Um certo afastamento dos centros de letrados de língua portuguesa, ele gerou algumas especificidades. E eu estava tentando buscar essas especificidades, né? Ver como que era, qual é e essa segunda pergunta, eu não consigo nem chegar perto aqui nessa apresentação. No fundo, eu vou falar da, da designação da literatura, né? Porque essa outra, de fato, você só consegue, é claro que eu tenho algum conhecimento sobre isso, sobre, sei lá, como é que é o romance e tal, a gente vai falar um pouquinho disso, mas eu preciso, de fato, consultar mais, de uma forma mais extensa, o material para conseguir chegar a alguma conclusão mais concreta sobre esse aspecto. O, a proposta dessa apresentação, então, tem a ver, né, com aquilo que a Sandra Lobo, na sua tese, chama de cultura letrada, que a Daniela também, né, emprega na tese dela, e que, portanto, olhando para essa cultura letrada, né, ver como é que... Porque a noção de cultura letrada é uma noção mais ampla, não sei se
mas enfim, ela implica toda a produção material, né? Mas no caso, especificamente dessa abordagem que eu estou propondo, eu estava querendo olhar, no fundo, especificamente para o que seria literatura no contexto de Go, né? Literatura no sentido mais estrito senso, né? Nesse sentido, a ideia seria averiguar, né? Tem duas designações. Quando eu falo em designações, né? Há duas designações que são mais usuais, que é a literatura goesa e a literatura indo-portuguesa, né? Mas a minha ideia era olhar isso na primeira metade do século XX, porque me parece que, com o advento da República e com a ascensão do salazarismo e do ato colonial, né, que muda o estatuto do colonizado e que produz uma reação a isso, todo esse e mais, obviamente, né, todo o movimento de independência da Índia que envolve Goa ali, né, tudo isso produziu um efeito na própria autoimagem goesa e na própria forma dos goeses se autodesignarem, né? Então, no fundo, é isso que é por aí que eu estou caminhando, né? Por isso que eu escolhi essa primeira metade do século XX. O, a minha hipótese concreta, né, é que a designação enquanto no século XIX a designação de literatura indo-portuguesa era muito frequente, era mais hegemônica, né? A designação literatura goesa começa a ser, e é isso que eu preciso averiguar, por isso que eu preciso consultar as obras de um modo mais sistemático, né? Mas eu tenho alguns elementos para pensar nesse sentido, ela começa a ganhar campo, né? E literatura indo-portuguesa vai perdendo esse espaço. E eu vou chamar aqui a atenção para a tese da Daniela, né? Goa e as obras da história literária em língua portuguesa, o como e o porquê, não é simplesmente querendo agradar a minha anfitriã, que me apresentou muito bem. Desculpa, Daniela, eu nem agradeci. Eu agradeço suas palavras em relação ao meu currículo, e não havia nenhuma expectativa nesse sentido, também não precisa criar ficção, né? Todo mundo aqui me conhece. Ah, mas ah, a Daniela vai falar, né, a Daniela trabalha essas noções na tese dela, e que eu li, concordo plenamente o modo que ela trabalha, e diz que não, que não é o caso de se buscar uma definição totalizadora, né? E, e ela relativiza o emprego da literatura indo-portuguesa, enquanto eu sempre defendi o emprego da da designação de literatura goesa. A gente já falou sobre isso, eu entendo perfeitamente, mas aqui, de fato, eu estou buscando essas ocorrências, mas, obviamente, que eu tenho um fim lá, né, para fazer isso, um ponto de chegada. Mas eu quero olhar para essas ocorrências para entender melhor, então, não me parece que isso seja só uma questão histórica, mas é isso que a gente vai discutir aqui. Então, a minha ideia é tentar entender até que ponto literatura goesa de língua portuguesa é uma designação legítima, né, para se referir a essa literatura, ou a mais legítima no momento presente. Agora, peraí, para frente aqui. Eu andei ou eu voltei? Andei, né? Ah, bom, olhando para as designações dessa literatura, né, na imprensa, você vai encontrar literatura indo-portuguesa, literatura luso-indiana, literatura luso-asiática, literatura goana, literatura goesa, né? Há uma série de expressões que vão designar
para designar essa literatura, a depender do autor e do contexto e tudo mais, né? Obviamente, as duas mais empregadas é indo-portuguesa e literatura goesa, né? E hoje em dia a gente fala ainda literatura goesa de língua portuguesa, né? Porque a gente quer marcar que Goa não tem uma única literatura, né? Tem as literaturas de língua konkani, maratha, inglês, mas quando eles falavam em literatura goesa, eles estavam se referindo à literatura de língua portuguesa, né, em geral. E o segundo problema, que seria essa questão, né, do romance, que eu acho que eu já me antecipei e expliquei ali, né? Porque ali também a gente vai encontrar o romance, o conto, o poema, a crônica, o relato de viagem, o relato memorialista, tudo isso está ali. E é óbvio que isso também teria de ser pensado um pouco melhor, como é que eles trabalham esses gêneros ou subgêneros, e como é que isso, qual a especificidade disso. Mas o fato é que isso, como eu disse, não vou conseguir tratar aqui. Aqui vocês têm, por exemplo, dois exemplos do emprego de Goana, né? Não literatura goana, mas ilustração goana, estreia goana, que justamente são publicações de meados do século XIX, né? Uma que é do Manuel Joaquim da Costa Campos, né? A estreia goana, né? E a do Júlio Gonçalves, a ilustração goana, que é, para quem não conhece nada disso, a Ilustração Goana é uma revista de referência no século XIX, né? Foi uma revista importante, e eles designavam como Goana e nem como Goesa, né? Só estou chamando atenção para isso. Mas isso são... E outras obras, né, que eu coloquei aqui embaixo, por exemplo, Nobeliarquia Goana, ou Catálogo das Pessoas, tal, do Diogo Luiz da Fonseca, ou periódicos, alguns periódicos de Bombaim, né? A Colônia Goana, o Goano, a Voz do Goano, eram até o século XX, né, foram designações concorrentes, mas essas, de fato, não fazem muita diferença, né, vamos dizer assim, porque goana ou goês são duas formas que o português tem de construir esse adjetivo, né, então não, eu só estou apontando aqui para essas oscilações, fora aquelas outras oscilações, né, indo-asiático, né, indo-asiático, luso-asiático, luso-indiana, que são também variações minoritárias, né? No fundo, as outras é que nos importam sobretudo, né? Eu só estou trazendo aqui para exemplificar e um pouco materializar, né, o que eu estou falando. No caso específico, como eu escolhi, né, tem um motivo para eu ter escolhido Luz do Oriente e o acadêmico, né? Luz, e acho que vai ficar claro na medida que eu for falando, mas de todo modo, eu trouxe aqui primeiramente, só para ter alguma, também para dar alguma materialidade ao que eu estou falando, algumas capinhas muito mal fotografadas de algumas revistas, né? Então, entre a Luz do Oriente, que é de 1907 e 1920, né, até o acadêmico, que é de 1940 e 1943, você tem, né, alguns anos aí, né? E no meio disso, você tem um conjunto de publicações. É, como eu vejo um, um projeto contínuo entre uma coisa e outra, o que eu estou tentando fazer é conectar, achar o caminho que conecta essas duas propostas, esses dois empreendimentos, né? O da Luz Oriente e do acadêmico. E daí a gente pode encontrar, por exemplo, a revista acadêmica, que é um suplemento, né, do Boletim do Comércio. Então, era uma publicação, não era uma publicação de uma instituição exatamente, mas era uma publicação de
de um veículo de informação, né, de um jornal maior e que vai publicar trimestralmente isso, né? Você tem também, entre essas publicações, uma página literária, que a Adelaide trabalhou isso, bem, uma página literária no jornal Heraldo, né, que também vai durar de 32 a 37, né, que é aqui, por exemplo, A Decadência do Riso, que é um texto do Eça de Queiroz, que eles estão republicando dentro da página literária. Então, você vê que a literatura está em outro lugar aí, né? Não está num empreendimento próprio, mas está dentro do jornal e dentro de uma seção específica só do jornal. Você tem uma outra iniciativa, por exemplo, que é a Gente Nova, e que também isso aqui é um folheto, na verdade, comemorativo de um ano dessa página, mas era uma página de um jornal, do jornal dentro de um outro jornal do Heraldo, né? Não Heraldo, mas O Heraldo, que são dois jornais diferentes, que é publicada aí em 39 e 40, e que vão trazer, e que de alguma forma estão conectados. E aqui tem uma outra revista acadêmica, por exemplo, que é de 33, né? Que é, eu devia ter posto essa antes, né, daquela lá, mas tudo bem, né, na ordem cronológica, que é, que parece que tem um vínculo com aquela primeira revista acadêmica ali. E depois o próprio acadêmico. Mas eu vou comentá-los. Esse aqui é a capinha do acadêmico, né, do nosso ponto de chegada. Eu vou comentar muito rapidamente cada um deles aqui, assim, né? A Luz do Oriente, por exemplo, ela tinha como editor e diretor o Ramachandra Panduranga Vaidya, que era mais conhecido como Dada Vaidya, né? E ela reuniu hindus e cristãos, né? Um projeto que vai reunir hindus e cristãos, mas no fundo é um projeto de iniciativa hindu, né? Pelo próprio nome, né? O Dada Vaidya era hindu, da região de Pondá, né? Então, de uma região que a presença dos hindus é muito mais forte do que a presença dos cristãos, e é um empreendimento que a Sandra e a Adelaide já estudaram, a Sandra, sobretudo, estudou muito isso, né, na tese dela, e que é uma tentativa a tentativa não, de fato, né, uma inserção da comunidade hindu dentro do meio letrado de língua portuguesa, né, de participar do debate, uma tentativa e uma tentativa conseguida, né, de participar do debate público, né? Então, eles vão produzir uma revista que, de algum modo, vai apresentar para a comunidade cristã aquilo que era a Índia naquele momento, e não aquela visão estereotipada dos hindus, tal, né? Então, de algum modo, eles vão trazer, vão atualizar essa visão acerca do hinduísmo e da comunidade hindu, desculpa, gente, da comunidade hindu em Goa. E essa revista tem um papel, no meu entendimento, muito importante, como acho que vai ficar claro no final dessa apresentação. A revista acadêmica, eu não consigo ainda entender qual que é o papel dela, né? Qual que é o... Desculpa, a gente tem que desligar aqui, que aquelas ligações de comércio, comerciais, eles não param de ligar, ficam ligando uma vez, uma vez atrás da outra. Essa... A revista acadêmica, né, que é um suplemento literário, já é uma revista que está ligada ao Liceu Central de Goa, né? O Liceu Central é um lugar importantíssimo em Goa, porque muitos dos intelectuais passam por esse liceu e vão ter sua formação, grande parte da sua formação, no Liceu de Goa, que depois se chama Liceu Afonso de Albuquerque, ou antes, já nem sei mais qual que é a história, quando é que ele passa a se chamar Liceu Afonso de Albuquerque, acho que até antes disso. Mas o fato é que ele vai ser uma grande referência intelectual, e aqui eles publicam aquele suplemento, né, no Boletim do Comércio, na verdade é um suplemento do próprio Liceu. Então, me parece que me parece que é importante olhar para essa produção
e olhar para o que está acontecendo com essa comunidade hindu que está tentando um espaço, né, dentro do debate público e ver como essas coisas se cruzam no campo da literatura. Obviamente, também, essas páginas que estão dentro dos jornais de maior circulação, como a página literária, né, que eu mostrei ali, né, do suplemento dos domingos do Heraldo, que foi estudado pela Adelaide, é importante, né? E ela vem de um outro suplemento, que é o suplemento mensal do Heraldo, que era um suplemento católico, que já vinha sendo publicado de 25 até 31. Então, me parece que esse trânsito entre católicos, né, ou a presença, né, de páginas culturais católicas, de revistas hindus e que misturam um pouco as coisas, é isso que eu estou procurando. Estou querendo entender onde é que essas coisas se cruzam ou não se cruzam. A Adelaide vai lendo né, consultando essas páginas, né, ela vai dizer, vou citar aqui você, Adelaide, pela página literária, que surgiu a meio do primeiro ano da publicação, e a seção Em Seara Alheia, podemos listar a corrente de escrita idealista e humanista de escritores estrangeiros que, né, os goeses, né, os editores admiravam e traduziam, incluindo a linha neorrealista dos opositores ao regime, é, os, os, os opositores portugueses, né, ao regime. Uh, o, como se vê, né, essa página literária, ela tem um viés, de alguma forma, um viés combativo na seleção dos seus autores. Mesmo reproduzindo literatura, né, não estamos falando de literatura dos próprios autores goeses, mas ela tem uma seleção aí que está, de alguma forma, saindo do, daquilo que é o hegemônico dentro do discurso colonial. No caso da segunda revista acadêmica, o que a gente pelo menos percebe, ainda que essa eu pude consultar com mais calma, tal, não tem nenhuma coisa, até o momento, muito excepcional, mas o que dá para a gente perceber é que ela é uma autonomização da revista acadêmica, que antes era um suplemento de um jornal e do Liceu Central de Goa. Então, o Liceu Central de Goa, o publicismo do Liceu Central de Goa começa a se autonomizar, o que o que é interessante perceber, né, isso na década de 30. Então, ele vai começar a ter uma certa força. Ou não, né? Estou tentando, porque nós temos pouco material disso, né? A gente precisa ir lidando com aquilo que nós conseguimos recolher. E eu estou tentando montar um quebra-cabeças aqui, né? Mas me parece que eles estão produzindo alguma coisa, a, é, os hindus estão também propondo um projeto publicista, né? Ou já propuseram ali no início do século, nessa altura eles estão... É, é isso que é isso que eu estou tentando entender, se eles estão de fato fora do publicismo ou não, de língua portuguesa. E tem uma página, já mais para o final da década de 30, você tem uma página da Mocidade, no Heraldo, de novo, né, naquele primeiro jornal, o Heraldo, não o Heraldo, mas o Heraldo, que vai, que é referida, eu não consultei essa página, não consegui identificar, mas ela é referida pelo Jorge Ataíde Lobo, que é o pai da Sandra, né, e que refere isso num artigo do Acadêmico. Ele faz essa referência como um grupo de transformação, né? que tá buscando transformar esse espaço intelectual e literário. E ele refere também à seção do jornal do O Heraldo, daí esse outro Heraldo, Gente Nova, que esse é
é o jornal fundado pelo Messias Gomes, que ainda existe, né? O Heraldo ainda existe. O, o Heraldo sem o artigo já desapareceu. E essa Gente Nova também é uma outra edição que é vista como uma edição de transformação que vai, né, tá colado aqui no acadêmico, né, em termos temporais, né? Então, no fundo, o pessoal da página da Mocidade, da Gente Nova, deve ser o mesmo grupo que acabou integrando o acadêmico, né? Que é um jornal dirigido por um hindu, de novo, o Kensho Mortó Bandari, publicado pela Associação União Acadêmica, constituída de jovens intelectuais hindus e cristãos, de novo, né? Então, você tem dois empreendimentos marcados pela presença dos hindus, né? E você tem um vácuo aqui no meio, né? Você tem ou pelo menos uma área obscura, que eu estou tentando entender como é que um projeto pode estar conectado com o outro projeto, porque não me parece que eles desapareceram e apareceram novamente, assim, do nada, né? Alguma coisa está nesse processo. E quando a gente olha para os textos dos... alguns nomes, né? Não é exaustivo isso, eu posso ver que, por exemplo, lá na Luz do Oriente, o Amâncio Gracias e o Ismael Gracias publicavam. O Ismael Gracias, no Gente Nova, na década de 30, já morreu, né? Mas o Amâncio Gracias estava vivo, né? Então, ele publicou no Gente Nova e publicou coisas do Ismael Gracias também. O Heraldo Suplemento Mensal, né? Se eu olhar para o Heraldo Suplemento Mensal e para o acadêmico, os integrantes, a gente vai encontrar a Propérsia Correia Afonso em um e nos dois, né? E o José Antônio da Piedade Miranda também nos dois. Se a gente olhar para o Luz do Oriente e para o acadêmico, o Adolfo Costa, que publicava lá na Luz do Oriente, vai publicar no acadêmico. Se a gente olhar para o Gente Nova e para o acadêmico, daí é muito mais gente, né? Como eu falei, eles estão ali próximos, e daí é o Romachandra Shenkora Naik, Vasco Benedito Gomes, Shenkora Babusi Camolin, Pandolika Kandiaparkar e o Jorge de Ataíde Lobo, né? Então, existem alguns, mas o que também não é tão estranho, né? Vamos dizer, nós estamos dentro de um mundo relativamente pequeno, né, de autores, e é óbvio que essas coisas podem circular, mas no fundo já aponta para um trânsito entre esses autores, né, e essas publicações. E a ideia é justamente tentar entender o quanto essa publicação, essa presença hindu vai fazer diferença nesse processo todo, né? Tem esse artigo, tem um artigo dentro na verdade, eu fiz o caminho inverso, né? Foi esse artigo do Jorge de Ataíde Lobo que me levou a pensar essas coisas todas, né? Que é o problema da carência do romance na literatura inglesa. Está publicado nesse jornal O Acadêmico. O Acadêmico é um jornal, eu não falei nada do Acadêmico, né? Desculpa, mas o Acadêmico é um jornal também que tem um perfil muito semelhante ao Luz do Oriente. Não é exatamente a mesma coisa, mas ele vai trazer muita matéria. Ele é talvez mais equânime, né? Tá mais misturado as coisas ali, mas ele vai trazer muita matéria do da daquilo que, enfim, da atualidade da atualidade da Índia, né? No momento em que a Índia está naquele momento e com referências a figuras emblemáticas e tudo mais, reconstruindo o conjunto de referências que, em parte, já estava dentro da Luz do Oriente. Nesse artigo, o Jorge de Ataíde Lobo vai justamente se questionar sobre a carência do romance,
né, na literatura goesa. E ele vai chamar isso de literatura goesa, não vai chamar isso de literatura indo-portuguesa. Em nenhum momento ele se refere a essa literatura como indo-portuguesa, parecendo uma marcação de território mesmo. E a preocupação dele tem a ver com a maturidade dessa literatura, né, me parece. Tem a ver com a ideia de que essa literatura está no momento em que ela precisa dar esse salto, né, qualitativo de ter uma tradição romanesca, não só uma tradição de contos, uma tradição de, sei lá, né, poesia, tal. O romance está faltando ali. Mas é curioso que a única obra que ele elenca dos romances é os Brahmanes, né, do Francisco Luiz Gomes, que é lá de 1866. E, e daí já dá para perceber que quando ele está pensando em literatura goesa, hoje a gente fala em literatura goesa, a gente já pensa em plurilinguismo, né? Já pensa nas várias literaturas que estão ali e tal. Ele não parece estar pensando assim, porque ele não cita o Soaring Lies My Land, né? É de 55 mesmo, tinha deixado uma interrogação, mas é essa data mesmo, do Lambert Mascarenhas, né? Que é um romance também, e um romance que foi famoso e polêmico, né? Ele não está. Ele não podia estar se referindo a eu estou idiota. É de 55. Ele está descrevendo em 40. Não, essa foi uma gafe minha. Porque eu pensei, ele nem citou o Lambert Mascarenhas, não podia, né? Não tinha como. Não teria hipótese. Mas me parece que ele está, em nenhum momento ele se refere a qualquer literatura, bom, em Concani acho que sim, mas não se refere a outras línguas, né? Ele está muito preocupado mesmo com literatura de Goa. E, uh, e ele também não se refere a um outro romance, que é o do Francisco Luiz Gomes, né? O Jacó e Dulce, Cenas da Vida Indiana. Mas muito provavelmente, porque esse é de 1986, né? E muito provavelmente ele não se refere a esse, porque acho que ele não considera um bom romance, ele considera aquilo uma certa tentativa de romance e tal. Daí é que vem essa questão que eu acho que é importante se perguntar também, o que eles consideravam não romance. No caso do Jorge de Ataíde Lobo, me parece que ele está preocupado em colocar Goa no mapa mundi, né? Ele não pensa a literatura de Goa só para dentro. Ele aponta para as dificuldades, né, vamos dizer, do meio intelectual goês, falando que é pífio, né, que a imprensa é muito pequena, é muito caseira, que a religião, né, a educação religiosa promove o conformismo só, e que, portanto, os goeses não têm educação literária, não têm uma educação, a tradição do conto, né? Eu e a Cielo trabalhamos já bastante isso, a Cielo, dentro da revista, tem acho que é tia, né, da Sandra, a Beatriz Jataíde Lobo, que vai também vai cuidar ali, né, vai tocar uma sessão de literatura infantil, justamente com essa proposta de instituir esse ensino, o ensino literário desde a infância, para que os goeses pudessem produzir uma literatura mais consistente, mais sólida, né? Então ele vai propor uma educação literária e também libertária, né? Chamando atenção para o fato de que os goeses não olham para a própria realidade, que tem que querer olhar para a sua realidade concretamente e tal. Mas o que me parece é que o tempo todo é que ele está. E aqui, como eu já tinha dito, né, aqui nessa último trecho que eu estou comentando, ele vai. Desculpa, eu pulei ou não? Eu pulei a. Desculpa, gente, peraí. Eu dei uma. Passei rápido aqui. Ele aqui vai citar, né? É nesse artigo que ele vai citar a página da Mocidade, o Gente Nova e tudo mais, né? E vai citar o próprio acadêmico como um, um movimento de transformação, né? que é um passo no sentido de construir esse romance, que ele vai designar como romance intelectual,
né? É óbvio que ele está pensando também no romance neorrealista e moderno, né? Vai estar James Joyce, Ferreira de Castro, Aquilino Ribeiro, o João Gaspar Simões, e vai... bom, enfim, me parece que ele tem uma ideia de identidade goesa, e quando eu estou falando ele, eu estou dizendo ele como um representante de um certo conjunto aí, né, de autores que já pensam a identidade goesa de uma perspectiva menos polarizada, Oriente-Ocidente, né? Pensam Goa como uma identidade, ainda que regional, ou indiana ou local, né? Eles não pensam muito mais como me parece que há um esvaziamento dessa ideia de uma identidade indo-portuguesa, até por uma questão de viés político, por uma identidade de fato goesa, né? Uh, o, uh, Se a gente pensar na luz, e por que eu acho que a luz do Oriente é importante nisso tudo? Porque me parece que a luz do Oriente é aquela que vai trazer para os goeses cristãos sua dimensão hindu, né? A dimensão da sua cultura hindu, não da sua religiosidade, né? Não tá, porque também o laicismo é um tópico intransponível para eles. Intransponível não, como que eu posso dizer? É um tópico importantíssimo para eles, né? É, o ensino, o conhecimento tem que ser laico, não tem que ser religioso. Religião é uma coisa, né? O conhecimento, o ensino é outra coisa, né? Então, você trabalhar essa identidade indiana é, é um elemento que me parece redefinidor da própria identidade goesa, muito em cima daquilo que o Renascimento bengalês, que vai informar toda a luz do Oriente, né, o Tagore, né, o Mohan Roy, é, que vai informar uma modernidade, né? Uma ideia de uma Índia moderna, de uma Índia integrada à mundialização. E ele está olhando para Goa muito dessa perspectiva. E me parece que a geração dele está olhando para Goa dessa perspectiva, né? Por isso que eu acho que entre 1910 e 1940, né, nesse período, né, e obviamente depois, né, há uma mudança, ou pelo menos eu estou tentando aferir se isso é verdade ou não, há uma gradual mudança de vocabulário de identidade mesmo, né? Vocabular, que eu não vou mais me definir exatamente como indo-português, eu vou me definir como goês, porque goês é alguma coisa que eu não tenho que, né, marcar nenhuma outra identidade, não estou marcando se eu sou indiano, não estou marcando se eu sou europeu, estou marcando que eu sou goês, né? Eh, e E é isso que, na verdade, eu estou tentando olhar para isso. Eu vou olhar isso para um setor muito específico, no fundo, eu tento olhar para a crítica literária, e quando você olha para a crítica literária, por exemplo, tem uma revistinha que se chama Harpa Goesa, né? Que em 1971 ela já vai anunciar a publicação da história da literatura indo-portuguesa da Vimala Devi e de Manuel de Seabra. Quando eles fazem isso, pelo menos no trecho que eu tenho do artigo, que eu não tenho nem o artigo inteiro, mas do trecho que eu tenho do artigo, eles, apesar de estarem falando de um livro que se chama Literatura Indo-Portuguesa, eles falam em literatura goesa. No vocabulário deles é literatura goesa, falando de um livro que se chama Literatura Indo-Portuguesa, né? Então, você percebe que existe aí uma concorrência qualquer nesse próprio vocabulário. Bom, por que para mim me parece importante esse percurso, ou tentar demonstrar esse tipo de coisa? Porque quando a gente olha para a história da literatura de Goa, e a gente tem aí, né, as duas histórias mais importantes,
é a do Filinto Cristo Dias, Esboço da História da Literatura Indo-Portuguesa, que é de 63, e essa que eu falei, da Vimala Devi, do Manuel de Seabra, que é de 71, a Literatura Indo-Portuguesa. As duas trazem no próprio título Indo-Português, né? A designação Indo-Português. A única que não traz isso e que está em 1977, aí pelo menos primeiro número, né? Que é o Literatura Goesa, Apontamentos Biobibliográficos para a Sua História, que depois vai virar o Dicionário de Literatura Goesa do Aleixo Manuel da Costa. Essas designações estão aí em concorrência, ainda que o Aleixo não está falando de literatura somente, propriamente dita, né? Literatura no sentido amplo, né? De letras, né? Mas de todo modo ele usa a designação goesa, e você percebe, mas o que eu tendo a ler é que me parece que tanto a Vimaladevi e Manuel de Seabra não foram, não entraram nessa, nessa revolução, vamos dizer assim, do renascimento bengalês, né? Vamos dizer assim, eles não estavam nesse momento ali, a Vimala sai de Goa, né? Eles vão produzir essa obra fora de Goa, eles não estão sensibilizados por esse processo. E, além de tudo, eles estão patrocinados pelo governo português. O Filinto Cristo Dias é um padre e tem toda uma tradição que pode interferir nesse vocabulário, mas talvez a Daniela possa nos falar mais sobre isso, que ela estudou muito mais o esboço da história da literatura indo-portuguesa, né? Uh, mas me parece que é possível defender um processo de transformação, apesar da gente ter ficado, né? Isso que eu estou querendo dizer, essa designação indo-portuguesa, ela se manteve muito forte, porque as duas histórias que nós temos hoje assim designam, né? Uh, mas me parece que os goeses estavam no caminho de afirmar exatamente o contrário, né? De afirmar a sua não identidade colonial, vamos dizer, porque a designação indo-portuguesa, ela, por definição, ela é colonialista, né? E eles estavam no caminho de auto-designarem como simplesmente goeses, né? E quando eu penso, eu sou muito sensível ao que a Daniela fala, afinal de contas, eles se autodesignam assim, por que que você vai designá-los de outra forma, né? Na verdade, quando você pensa na constituição de um campo de estudos, óbvio que essas coisas importam, mas importa também não marcá-lo a priori. Eu estou tentando mostrar aqui também. Tinha gente que não concordava com esse tipo de designação já no final desse processo colonial, né? E você designá-la assim, você taxa essa literatura dessa forma, né? Ela é literatura indo-portuguesa e pronto, né? E me parece que não designá-la assim, designá-la como literatura goesa, de língua portuguesa, literatura goesa em português, doesn't matter, né? Qualquer coisa assim, tira um pouco esse peso, né? E, e também oscilar a falar, eu posso designar de um jeito, a depender do período, e designar de outro jeito. Me parece que isso também não é produtivo para quando você quer instituir um campo de estudos, e minoritário, como é o campo de estudos dessa literatura, né? Então, se hora eu estou falando em literatura indo-portuguesa, hora eu estou falando em literatura goesa, eu não marco um lugar, né? É mais difícil, pelo menos, eu marcar esse lugar, né? Falar, bom, agora eu vou instituir aqui um Instituto de Literatura Goiás, um Instituto, né, Indo-Português. Então, um tem o Instituto Indo-Português, outro tem Goiás. Enfim, o que eu estou tentando dizer é que, estrategicamente, no campo acadêmico, também não é uma boa estratégia você oscilar, ainda que nos textos propriamente ditos, você possa oscilar, mas a gente tinha que escolher uma designação que fosse a nossa, né? Aquilo que a gente marcasse posição no campo intelectual, né? Para a gente poder ser reconhecido
como alguém trabalhando naquele eixo, né? E tentando fazer de forma que a gente não ficasse já marcado somente pelo processo colonial. Então, é isso que eu estava falando, né? No fundo, esse percurso todo tem uma intenção. Se eu vou conseguir provar que isso é legítimo ou não, vai depender, obviamente, dos próprios textos, da própria materialidade que eu vou conseguir identificar nesse corpus, né? Eu não consegui consultar um volume de textos, e o que eu vou consultar, na verdade, é como isso que eu estava falando, né, da harpa goesa, consultar crítica literária, tal, para ver como é que essa designação pode estar oscilando no século XIX, no século XX, né, na primeira metade do século XX. Ou se isso não é assim, eu estou inventando isso não, na verdade, não procede, né? Não, é óbvio, a gente também cria hipóteses que não se confirmam, né? Então a gente tem que ter a materialidade disso, né? Então, é isso, na verdade, e a minha intenção é essa, é tentar também fechar uma designação para o nosso campo de estudos, para a gente não ficar oscilando muito, né? E, mas fechá-la com alguma consistência, né? Não achar que é porque eu quero assim, acho mais bonito, acho mais liberal, sei lá o que eu vou fazer desse jeito ou de outro. Era isso. Acabou.